Olá, Ricardo. Olá. Obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Para nós começamos, eu digo sempre isto, começamos a entrevista sempre da mesma maneira. E vou-te perguntar se tivesses, e esta se calhar é a mais ideológica de todas as perguntas, e é logo a primeira, se tivesse um mandamento para aplicar à sociedade, qual é que era o mandamento? Pode não ser nenhum dos 10, do Moisés, pode ser um mandamento fabricado por ti. Eu acho que a resposta acaba por ser um bocadinho difícil de a retirar das experiências próximas, sobretudo porque eu não tenho uma posição propriamente ideológica em relação à maior parte dos temas, alguns tenho, mas não todos, que é, tendo acabado de chegar agora dos Estados Unidos há poucos dias, que é muito aquela questão de, eu acho que é muito importante que as pessoas aprendam e façam questão de conhecer a opinião dos outros e as opiniões contrárias às nossas. Eu lembro-me que já adulto, acho que nos meus 30, se não me engano, eu já tenho 52, li um livro do Amin Maalouf, que é As Cruzadas Vistas pelos Árabes, e na altura eu lembro-me, quando fechei o livro, disse, este livro deve ser obrigatório no liceu. E há muitas pessoas que diziam, então, mas devia ser obrigatório porquê? Porque aquela é que é a verdade. Isso não é por isso. É porque nem é para deixar de glorificar, no sentido patriótico, dos descobrimentos ou das cruzadas ou o que seja, mas que é muito importante nós percebermos que quase todos os temas conseguem ser vistos de mais do que uma perspectiva. E também, por ser jornalista, faço muita questão de, no meu trabalho, estar a pensar sempre, ver o que é que outras pessoas pensam daquele assunto, mas acho que hoje isto começa a ser não uma questão que é absolutamente necessária para os jornalistas ou pessoas que têm que fazer trabalhos, enfim, que estão muito quase sociológicos ou sociológicos, mas para a nossa vida do dia-a-dia. E eu cresci, felizmente, num ambiente em que as opiniões contrárias se expressavam e se ouviam até à mesa. Então, já que estás a falar de como cresceste, vamos exatamente aí. Como é que tu chegas a jornalista? Coisa breve, mas tentar perceber, enquadrar mais ou menos como é que o Ricardo aparece. É muito difícil nós separarmos do contexto em que nascemos, não no sentido em que eu acho que nos marque totalmente, mas marca-nos bastante. E eu, obviamente, nasci numa casa que estava forrada a livros. O meu pai era publicitário, mas era escritor, não fazia da escrita a sua vida profissional, também porque não podia, mas era copywriter da publicidade. E escrevia, portanto tinha muitos livros e lia muito e via muita televisão. E lembro-me que ali a partir dos meus 10, 11, 12 anos ele fazia questão, não me obrigava, não é? Mas fazia questão que eu visse o telejornal, ou então também o da RTP2, mas queria que eu visse o telejornal e dava-me muitos jornais para ler, incentivava a que eu lesse e portanto eu comecei a ler muito naturalmente, fazia parte, o meu pai lia o Diário de Lisboa, lia o jornal, depois também lia o Expresso e bastante mais tarde, porque eu já estava a entrar na faculdade, começou também a ler o Independente, e isso tem um bocadinho a ver com aquilo que eu estava a dizer na primeira pergunta, que o meu pai era militante do Partido Comunista, mas nunca foi uma pessoa de ler o Diário. Ele lia o Diário de Lisboa, que era um diário de esquerda, e era um diário até relativamente próximo do PC, mas não era o Diário do PC, nem nada que se parecesse. Não era o Avante. Pronto, e não era o Avante, nem o jornal era o Avante, também era um jornal, obviamente, mais à esquerda que o Expresso, muito mais à esquerda que o Semanário, mas o meu pai não era leitor do Semanário, mas era leitor do Expresso. E, portanto, eu sempre li muito. E depois havia ali um lado político, que era, o meu pai era militante do PC, como eu disse, o meu irmão era militante do PS, ou é militante do PS desde os 14 anos, não estou em erro, portanto, desde os meus 7, nós temos 7 anos de diferença, e um tio meu, entretanto já falecido, tal como o meu pai, casado com uma tia minha, era militante quase fundador do PSD, não no primeiro mês, pai, do segundo. E nós dávamos todos muitos, e portanto era muito normal, eles discutiam metade daquelas discussões, sobretudo quando tinha 10, 11 anos, quando tinha 10 anos, o meu irmão já tinha 17, o meu irmão já participava ativamente nesse tipo de discussões, eu olhava para aquilo, não é? Mas aprendi, se quisermos, às vezes um bocadinho, às vezes as pessoas acusam-me de alguma excesso de frieza, eu acho que a frieza analítica vem daí, não quer dizer que eu tenha sempre razão, longe disso. E o que é que tu sentias quando olhavas para estes três? Eu gostava daquelas discussões. E o que é que te sentias mais próximo aos 10, 11 anos? Dependia muito dos temas, mas sempre fiquei muito treinado, se calhar demasiado treinado, não sei, mas acho que para o jornalismo é bom, se fosse para ir para a política não tinha corrido bem, que é a olhar para os temas não como uma folha em branco, não como uma tábula rasa, não é? Como dizem os filósofos empiristas, mas um bocadinho quase como
mas olhar para perceber quais são os melhores argumentos em função de cada uma das coisas. O meu pai era uma pessoa relativamente dogmática do ponto de vista filosófico, do marxismo, mas depois na prática não. O meu tio era PSD, era bastante dogmático, que era, não digo fanático, mas era muito militante de PSD mesmo, assim, não digo quase cego, mas às vezes mais futebolístico. E eu fui aprendendo no meio disso e depois também com as pessoas com quem convivia, aí muito e eu agradecerei sempre isso ao meu pai, porque nós vivíamos na Lapa, portanto que era um bairro bastante elitista, seria seguramente o bairro do CDS mais percentagem provavelmente tinha em Portugal na altura, ou pelo menos em Lisboa era de certeza, mas em Lisboa era de certeza. Por acaso a freguesia acho que é do PSD, não é? É, mas na altura, e o meu pai sempre conviveu lindamente com isso, tanto que ele ia para as mesas de voto sempre na Lapa, ali na Rua da Bela Vista, e ele como representante do PC, que não era propriamente, mas ele estava ali impecável, ia sempre com o seu ficava nas mesas nas mesas, fazia esse trabalho, sempre com o seu blazer e a sua gravata, que ele nunca deixava de andar assim, e sempre teve imensos amigos naquelas zonas de outras origens ideológicas ou de outros caminhos ideológicos, e sempre nos ensinou, sem ensinar, ou seja, essas coisas não se ensinam, que se dava com todo o tipo de pessoas. Uma grande amiga do meu pai, ali vizinha, Helena Sacadura Cabral, mãe do Paulo e do Miguel, que era grande amiga dele e não tinham nada a ver do ponto de vista ideológico, e quando se encontravam aquilo era uma grande festa e estavam horas e horas à conversa, ou nos copos. E tu já agora estás a dizer isso, tu achas que às vezes as diferenças entre os partidos são exacerbadas pelos políticos? Na realidade, às vezes não há diferenças tão grandes, ou há mesmo diferenças ideológicas. Acho que há diferenças ideológicas, acho que depois, obviamente, houve muito uma discussão, se quisermos, numa altura em que já estávamos mais afastados do pós-guerra, em termos de média europeia, e nós já bastante normalizados como democracia, em que se começou a discutir muito, finais dos anos 80, início dos anos 90, se essa questão da esquerda e da direita fazia sentido ou não, mas como se sabe, faz sentido, há diferenças ideológicas, há diferenças de escolhas e há desafios que as sociedades nos levantam e que podem ser vistos nesta matriz. Há outras matrizes e eu sou uma pessoa bastante mais liberal e portanto tento olhar para os temas um pouco de outra maneira, mas sempre bastante treinado por isto, e faço sem qualquer esforço de olhar para as coisas tentando perceber com distância o que é que elas são, o que é que elas valem. Às vezes há pessoas que me dizem, leitores que mandam, como eu continuo a escrever no Expresso, leitores que mandam comentários disso, ou às vezes pessoas que me dizem, eu não percebo bem o que é que você quer, ou pois, mas eu não quero nada, no sentido, quer dizer, quero que o país seja melhor, que as gerações futuras tenham um país melhor, que haja menos desigualdade, que haja menos problemas sociais, que o país cresça mais economicamente, que tenha melhores níveis de literacia. Isso eu quero, presumo que queiramos quase todos, mas é isso que eu quero. E às vezes as pessoas ficam um bocadinho baralhadas. Queria perceber como é que aparece o jornalismo. Pronto. O jornalismo tem a ver um pouco com estas duas experiências que eu estava a dizer. Por um lado, estar muito rodeado de livros, de jornais, de revistas, de consumo de comunicação social, porque o meu pai fazia isso todos os dias, e o meu tio também, e as pessoas com quem eu convivia mais. E depois também, se calhar, este cruzamento por muita discussão política e muitas pessoas que eu conheci ligadas à política. Eu conheci, por causa do meu pai, muitas pessoas que tinham estado presas. O meu pai esteve preso 3 vezes, pessoas que tinham tido problemas e perdas gravíssimas e muito marcadas pelos tempos da PIDE e da ditadura. Ao mesmo tempo, fui conhecendo pessoas com outras perspectivas diferentes. Por exemplo, eu na Lapa tinha vários amigos, colegas, etc., que uns tinham fugido para o Brasil, outros tinham vindo e perdido coisas. Portanto, eu fui percebendo estes cruzamentos políticos todos. E acho que desde relativamente cedo, sei lá, dos 12, 13 anos, comecei a perceber que ou seria jornalista, ou ia para direito, ou então para diplomacia. Eram assim as 3 coisas que mais me interessavam. Depois o meu irmão tirou direito e eu percebi que aquilo política nunca te passou pela cabeça? Não. Eu, a política, tive uma única experiência numa associação de estudantes, mas que era a política, no sentido em que era uma lista daquelas que integrava toda a gente. Era, aliás, liderada pelo Zé Eduardo Martins, que é do PSD, já na altura era, mas tinha pessoas na lista como o Ivan Nunes, por exemplo, ou a Catarina Casanova, filha do José Casanova, e portanto era uma coisa, assim, uma espécie de lista unitária do partido. Não, e depois houve uma única vez que eu nem integrei, nem sei se o meu nome lá está nos registros, porque era uma
literalmente um miúdo, tinha 17 anos, que fui a 2 ou 3 reuniões da campanha do Mário Soares, em 85, porque estava de facto aí, foi a única coisa em que eu me empenhei, que lembro que na altura fui 1 ou 2 comícios e fui ver coisas, nunca mais, a partir daí nunca mais, passei a ver sempre as coisas à distância, e não tenho nenhum tipo de participação. E depois a tua formação em termos jornalísticos? Não. Eu estudei comunicação social na Nova, mas eu nem sequer acabei o curso, ou seja, eu digo sempre isto, que é, eu não sou licenciado, eu percebo, como eu costumo dizer, eu pertenço à última carruagem do último comboio de jornalistas não licenciados em Portugal, coisa da qual não me orgulho, mas foi o que aconteceu porque eu tinha 21 anos e comecei a colaborar no Expresso, a estagiar, ainda estava em plena faculdade. E de repente comecei a trabalhar, as coisas começaram a correr bem, integrei-me muito bem, fui atrasando umas cadeiras e fui atrasando e de repente ainda fiz ali mais uma ou outra, deixei ali o 3º ano completo, acho que falta-me o 4º, e depois entretanto fui convidado para ir para a SIC, fundar a SIC, e achei que, e depois a certa altura o tempo não deu para mais nada e acabei por não terminar a licenciatura. Portanto, a minha formação em jornalista é faculdade, mas depois foi sobretudo o trabalho. Tiveste agora a cobrir as eleições na América. Vamos começar por uma coisa que me interessa de alguma maneira, é se tu sentes que o jornalismo nos Estados Unidos é feito de uma maneira muito diferente do que é feito em Portugal ou na Europa. E quais são as diferenças? Por várias razões. As primeiras diferenças, do ponto de vista formal e de capacidade, têm a ver com terem muito mais dinheiro, muito mais meios, muito mais gente. Portanto, há coisas que eles fazem que são muito melhores do que as nossas e do que grande parte das coisas que se fazem na Europa. Formalmente, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da capacidade de produzir coisas, de investir em certos trabalhos, certas reportagens, certos documentários, mesmo certos enviados ao terreno, há uma escala claramente diferente. Embora muito menor do que era há 10 ou há 15 ou há 20 anos. Eu conheci bem os Estados Unidos em 2004, portanto há 16 anos. Já conheci antes, mas a vez que conheci bem foi em 2004. Consegui lá estar um bocadinho mais que um mês e dessa vez conheci bastante bem, até porque passei por vários sítios do país. Essa é a primeira questão. Depois, mas a questão que a mim não é que me assusta, mas que me preocupa mais é a de estar tudo muito politizado e em cada um no seu nicho. Quando eu digo tudo, estou a generalizar, e as generalizações têm sempre erros, mas é um bocadinho preocupante. E é sobretudo preocupante porque muitos desses órgãos encontraram sucesso a partir daí. Ou seja, eu outro dia dizia isso num direto para a SIC, e houve pessoas que ficaram um bocadinho chocadas, recebi alguns mails de espectadores, que eu disse, olha, eu aqui, porque estou em trabalho, o que eu faço é eu leio o New York Times e vejo a Fox News. Porque, claro que exagerei, disse só faço isto, claro que faço mais coisas e via mais coisas. Mas a Fox News já não é o que era. Embora, atenção, muitas pessoas também não sabem o que era a Fox, são coisas diferentes. Claro. Porque a Fox tem vários níveis e vários horários e vários estilos. E aquela Fox que nós vemos nestes dias do pós-eleições é a Fox jornalística de noticiários contínuos, que não é a mesma Fox da Fox dos programas de opinião que dominam o prime time televisivo. É uma Fox mais democrata. E que não é mais democrata, é um bocadinho menos fanática, certas coisas, ou menos ideológica, ou menos propagandística. E o problema disto é que hoje em dia as pessoas nos Estados Unidos é muito difícil alguém se sentir informado, ou de facto alguém ficar informado seguindo só algum dos órgãos de comunicação social. Por exemplo, e há um contraste, por exemplo, com a Inglaterra. Eu estive nas eleições inglesas de há um ano, nas ganhas pelo Boris Johnson, nas primeiras eleições pós-Brexit. Tive lá menos tempo, mas na altura eu lembro-me que fui lendo várias coisas e percebi que a certa altura eu podia cruzar vários jornais, mas se lesse um jornal, depois seguindo mais uma dúzia de pessoas no Twitter e mais seguindo ali uns tipos das sondagens, etc., que se conseguia perceber friamente o que ia acontecer. E o jornal que permitia isto sem nenhum problema era o Financial Times. Quem lesse o Guardian não percebia rigorosamente nada do que se ia passar, não ia perceber. O Guardian é um bom jornal, eu outro dia ouvi vocês dizerem que era aqui num dos podcasts que era o melhor jornal do mundo, não é, eu por acaso não acho que é um jornal fraco, na minha opinião, ou seja, é um grande jornal que faz coisas espetaculares. Achas melhor o New York Times, o Der Spiegel? Acho melhor o New York Times, mas acho sempre o Financial Times 10 vezes melhor que o Guardian. Mas quando eu digo 10 vezes é por isto. O Guardian tem coisas absolutamente espetaculares e eu vou vendo todos os dias. Mas, por exemplo, no caso da política inglesa, e não tem a questão, o problema não é, ou a questão não é se o jornal é mais ideologicamente isto ou mais ideologicamente aquilo, é se o jornal depois consegue analisar o que se passa no seu país.
Eles não conseguem. Mas acho que o New York Times consegue. Consegue, apesar de tudo, um bocadinho melhor. O New York Times não é... Não, o New York Times melhorou desse ponto de vista, também percebeu alguns dos erros que cometeu em 2016 de análise, tinha bastante mais esforço, mas, por exemplo, agora nesta última semana, penúltima, nas duas semanas antes das eleições, ou uma semana e pouco antes das eleições, havia vários artigos do New York Times que não estavam a apanhar nada da onda do Trump, mas havia um trabalho muito bom em que eles mandaram um repórter deles que tinha nascido e crescido na Pensilvânia, em alguns daqueles counties ou condados que viraram para o Trump em 2016 e mandaram-no para o terreno. E eu até disse outro dia no Twitter que aquele foi o melhor artigo que li no New York Times, e foi. O artigo era muito bom e era, aliás, um repórter a dizer: eu sei que as sondagens estão a mostrar uma coisa, mas o que eu estou a ver no terreno é outra. Eu conheço estas pessoas, eu cresci aqui, e isto está muito diferente do que era. E eles fazem este trabalho. O Guardian, na minha opinião, faz menos. E o que eu estava a dizer é, em Inglaterra, apesar de tudo, é mais fácil perceber-se o que é que está a acontecer através de, ou só de um ou de vários órgãos de comunicação social. Nos Estados Unidos a coisa está muito radicalizada, porque as próprias agendas, agenda no sentido agora mais neutral do termo, são completamente diferentes. Não é agenda no sentido, eu vou pegar nisto e nisto para influenciar a televisão. Não. Agenda no sentido, os temas que se escolhem, normalmente, sem pensar em consequências de estar a beneficiar isto, ou ir mais na linha do que o governo quer, ou na linha anti. São agendas radicalmente diferentes. E isso é muito complicado, são radicalmente diferentes todos os dias, sistematicamente. Portanto, as pessoas acabam por viver em mundos paralelos. São mundos paralelos. Uma pessoa que só veja a Fox, uma pessoa que só leia o New York Times, vive em mundos paralelos. E no mesmo país, e isso é muito complicado. Então, tu achas que os jornais devem ter linhas ideológicas? Não, eu acho que isso é uma decisão de cada um dos jornais. Essa discussão é uma discussão que existe muito, já vi várias vezes. Assim, em Portugal não há essa tradição, o que não tem mal nenhum. Atenção. Mas hoje em dia tem jornais com linhas ideológicas. Como já tivemos no passado. Qual é a grande questão em Portugal? É que essas coisas não se inventam por decreto. Essas coisas existem naturalmente. Por exemplo, em Espanha, país aqui ao lado, isso sempre existiu. O ABC... Naturalmente, ou no caso do Observador, eu acho que houve mesmo uma ideia de que não havia um jornal mais à direita, era preciso, e houve uma série de pessoas que se juntaram para o fabricar, certo. Não é? Portanto, não foi naturalmente, não. Tinha um propósito. Embora, não, é perfeitamente legítimo, eu aliás conheço bem alguns dos acionistas e das pessoas que fundaram o projeto, acho totalmente legítimo, não tenho nada contra, pelo contrário. Agora, eu, como já tenho alguma idade, já vi isso de alguma forma com o semanário, vi da mesma forma com o Independente, mais bem feito, pelo menos tinha mais a ver comigo, e todos esses projetos faliram. E mesmo o Observador, que eu saiba, estamos ainda em finais de 2020, e já tem 6 anos, são 6 anos de prejuízos somados, o que é natural dos primeiros anos, mas já teve que afastar, todos os anos tem que atirar o break-even para a frente. Claro. E eu aí, e atenção, eu sou uma pessoa que agradece a concorrência e louva a concorrência e acho e algumas das coisas que hoje em dia o Expresso faz, só faz porque o Observador nasceu, e ainda bem, porque essas, como outras porque o Público nasceu e por aí fora, a concorrência é uma coisa muito, muito importante, mas eu continuo digo sempre o mesmo ponto, e aí é por ter funções de gestão, ou um bocadinho de gestão, quer na SIC, e aí no Expresso. Quais é que são as tuas funções? Eu sou diretor de informação da SIC, mas sou diretor-geral de informação, ou seja, eu sou que abarca a SIC e o Expresso. No Expresso eu só tenho funções... Tu chegas de manhã, porque estas coisas são muito mais, porque às vezes as pessoas dizem, o Ricardo Costa não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. E, portanto, tu chegas de manhã, como é que é o teu dia? Para a gente perceber, quais são as tuas responsabilidades e onde é que tu mexes. Eu tenho responsabilidades editoriais na SIC, no Expresso não tenho responsabilidades editoriais. E o que é ter responsabilidades editoriais na SIC? É estar nas reuniões de editores, é ajudar a definir alinhamentos, embora trabalhe com pessoas que fazem isso, se for preciso tomar decisões se faz isto ou se não se faz aquilo, esse tipo de coisas... Isso na SIC? Na SIC, com uma direção que toma montes de decisões autonomamente, porque somos 5, e uma cadeia de editores e de coordenadores que toma, porque atenção, tanto a SIC como o Expresso são redações muito livres desse ponto de vista, como eu costumo dizer, são democracias horizontais, que têm a regra do manda quem está, e quem manda naquele primeiro jornal, ou no jornal da noite, ou na edição da noite, ou vai decidindo, e depois não é preciso, as coisas não são top-down, nem nada que se pareça. Portanto, se quisermos, 80% das decisões são tomadas um bocadinho with the flow, não é? Por quem está, e acho que é assim que deve ser, porque são redações que têm os valores normalmente certos. O Expresso é um bocadinho... Tem os valores que? Certos.
Ok. Os Já certos vamos são a esse. certos no meu olhar. Claro. O Expresso funciona da mesma lógica, sempre que eu no Expresso, desde que saí em 2016, março de 2016, eu não tenho nenhuma responsabilidade editorial, ficou na altura o Pedro Santos Correia, agora o João Vieira Pereira, tenho responsabilidades, se quisermos, administrativas e de gestão, e às vezes com responsabilidades em coisas, mas são muito mais de organização ou tipo de questões desse género. Do ponto de vista editorial eu não participo, não estou, não tenho que estar, não tenho funções, está lá quem tem que estar e estão pessoas suficientes para o fazer. Portanto, o meu dia é um bocadinho confuso, porque eu tanto sou um bocadinho jornalista, como é óbvio, é a minha profissão, às vezes estou a comentar, também faço programas e também tenho aquelas reuniões todas chatas cheias de Excel. Pronto. E o que é que são os valores certos? Tu acreditas que há valores certos? Valores certos no Achas sentido... que há linhas vermelhas? Não, há também linhas vermelhas. Mas eu estou a dizer tudo, não. Vamos primeiro aos valores certos, depois às linhas vermelhas. O que é que são para ti os valores certos? Para mim são os valores certos. Nós estávamos ali há bocadinho a falar do Observador e eu repito sempre e digo isto, e não é por estar aqui numa entrevista, claro. As pessoas... Eu não tenho rigorosamente nada contra jornais ou órgãos de comunicação social que se apresentam com posições ideológicas pré-determinadas. Nada contra. E até bastante claro. Agora, não me digam é que quem não se apresenta assim não é claro, porque isso é uma coisa absurda, ou seja, o jornalismo sempre teve, de facto, um lado mais militante. Durante muito tempo a Igreja era quem tinha mais órgãos de comunicação social em Portugal e noutros países, como os sindicatos, ou os partidos políticos, ou normalmente era através de sindicatos, ou o tipo de organizações. Portanto, o jornalismo sempre existiu, chamado jornalismo engagé, sempre existiu, e sempre existirá, nada disso. Mas também pode existir, não existiu sempre, mas existe, em Portugal existe com alguma tradição, e por exemplo, no Expresso isso existe desde 73, e algumas das pessoas que estão no Observador trabalharam no Expresso e sabem que isso é perfeitamente verdade, e a SIC nasceu assim em 92, e eu conheço, porque nessa altura estava lá no Expresso, quando entrei, que foi em 89, já existia há muitos anos, que é a de serem jornais que existem, não por terem nenhuma pré-definição ideológica, mas por uma lógica de contrapoder, que é uma coisa diferente de ser antipoder, por uma lógica de valores democráticos, de isenção no sentido de tendência, obviamente sabemos que nem sempre conseguimos ser isentos, e de não termos um objetivo de acharmos que o país deve ser mais isto ou deve ser mais aquilo, a não ser que seja um país onde haja mais progresso, mais igualdade, que somos pró-europeus, somos pró-democracia, somos contra todo isso para ti são os valores certos? Esses são os valores certos. E depois é muito da liberdade individual e da liberdade editorial e a lógica de contrapoder. E portanto é que eu costumo dizer, quando nós só o governo é que está chateado connosco, ou só o partido X ou o partido é mau, quando estão todos é ótimo, e quando, também não andamos à procura de nos chatear com todos, mas é um bocadinho isso. E, portanto, nada contra jornalismo ideológico, ou jornalismo neste sentido, repara, não é o jornalismo ideológico, até porque no Observador há 80 ou 90% do jornalismo não tem nada ideológico, estou a dizer nada contra o Observador ou outros, nada contra projetos editoriais mais ideológicos, mas não me venham a dizer que só esses é que são sérios, isso é completamente ridículo. Só a pessoa que tem uma coisa escarrapachada na t-shirt é que não faz nenhum sentido. O jornalismo não tem que ser proclamatório. Pode ser, se quiser, nada contra. O Expresso e assim que não são, eu nunca trabalhei noutros sítios, podia ter trabalhado, se calhar ainda trabalharei. Para ti há uma linha claramente entre o jornalismo de opinião e o jornalismo isso é outra factual, coisa, sim. Entre a opinião e as notícias deve haver uma linha, que nem sempre existe, atenção. Pronto, era isso que eu também queria falar, porque queria perceber como é que tu geres isso, porque aí é uma das grandes responsabilidades da SIC. Isso é um problema, e eu próprio às vezes, embora eu hoje em dia não faça jornalismo sem ser de opinião praticamente, fiz agora nos Estados Unidos, fiz reportagem, acho que as minhas reportagens não eram opinativas, mas, por exemplo, eu quando era repórter político reconheço que às vezes, pelo estilo que tentava incutir, e na altura as pessoas da SIC faziam peças muito diferentes, todas assim um bocadinho às vezes meio malucas, inventávamos assim uns vivos meio absurdos, os vivos é aquela coisa em que os repórter aparecem e tal assim, às vezes até um bocado exageradas, e às vezes dávamos um cunho um bocadinho mais opinativo, embora eu costume dizer que era um bocadinho mais, com mais estilo. É um bocadinho difícil a fronteira, depende muito do bom senso, mas deve-se tentar separar a opinião de informação. Muitas vezes isso às vezes não acontece, no próprio Expresso, às vezes nos artigos na política isso nota-se, mas eu acho que se vai conseguindo fazer isso, porque é muito importante, são dois planos, são planos diferentes e que devem ser diferentes. Tu falas com o jornalista, às vezes, esta notícia foi dada de uma maneira, preciso, sim, claramente, tu só falaste de um dos lados. Sim.
Isto tem que ser corrigigido. Sim, às vezes falo, quando é preciso falo, ou falo com o editor ou falo com o Sim, porque jornalista. mentir por omissão é uma das maneiras Sim. de mentir, não é? Portanto, Sim. e tu falas com as pessoas sobre isso. Sim. E agora, na linha de cima para baixo, que é, pá, eu não sei como é que eu me expresso, mas tenho a certeza que há, às vezes, da parte de cima, ou seja, da parte da gestão económica, às vezes pressão sobre os jornalistas. Sobre jornalistas não há. Epá, sobre as redações. Sobre os jornalistas não há, de certeza. Sobre as redações, que depois passa para os jornalistas. É preciso ter cuidado com a palavra pressão. Os jornalistas às vezes usam... Houve uma vez uma pessoa que me disse Sim. que era administrador e era de um jornal, não vou dizer os nomes, como é evidente, mas era de um jornal grande, né? E pá, é que me disse, as notícias aqui todas têm retorno financeiro. Admito que sim. Não é o caso dos sítios onde eu não trabalho. Tenho dúvida, não tenho dúvida. Muitas delas mas queria não era têm. tentar Nós perceber temos como é que tu ajudado a dar- sentes, mas tu nunca tiveste de gritar para cima, só gritas para o lado, nunca tiveste de dizer, pá, meus amigos, não, isto eu não faço. Gritar para cima, Pá, não. eu não faço, eu isto não faço. Assim, por este caminho já não vou. tive situações em que tive que explicar certas coisas Pronto, e porque é que estamos por a este fazer caminho eu certas não coisas. vou, não é? Sabe que há uma questão, é preciso termos algum cuidado com a palavra pressão. Aham. Porque a pressão faz parte da nossa vida. Tu também tenho traz dúvida, pressão. claro, não é? claro. Portanto, Senão a certa não fazia altura, nada, senão não parece que fazia estamos num coro angelical onde não há pressão. Portanto, Claro. eu lembro quando havia aquela discussão das pressões do Sócrates, eu fui um bocadinho contracorrente. Não porque não as achasse eventualmente graves, mas até depois na altura ainda era alta autoridade para a comunicação social. Mas eu dizia, não é coisa, mas eu pressões é o que eu como ao pequeno almoço, quer dizer, Claro. certo, o Sócrates ligava e disse, bem, ok, tudo bem e tal, já vou falar. Uma vez que eu até contei essa história, uma vez que ele falhou, contei outro dia ao José Miguel Tavares, eu tive tempo de fazer a barba, fiz a barba e ele gritava e tal, não sei o que, acabei de me vestir e disse, ok, está bem, adeus, um abraço, tchau. Então, e 2 minutos depois já nem me lembrava daquilo. Porque também é preciso as pessoas terem estrutura e estofo para as pressões quando estão, quer dizer, quando são jornalistas, então quando são editores ou estão num cargo de direção, mais estofo tem que ter. Isto não é para dizer que não há pressões que sejam graves, não é isso que eu estou a dizer, o que é uma pressão? É alguém, uma pressão é dizer, olha, se fizeres isto, és despedido. Agora, vocês são uma vergonha, como dizem os políticos, desculpa, estou-me nas tintas, não é? No sentido, ok. Mas o problema, agora, sim, mas o problema das pessoas não, é isto. agora ir para a questão interna, que é o que sim. tu estavas a levantar. Portanto, eu primeiro estava só a fazer este enquadramento. Não, mas deixa-me só dizer isto, que é, o que eu digo, mas é que o problema é que normalmente a coisa nunca é, pá, se não sei o que és despedido, não, pá, eu sugiro-te que faças isto e tal, não sei o que, não sei o que mais. E depois, se não fizeres, às vezes há umas consequências, há falta de acesso a um sítio, eu levo essas coisas bastante a sério. Eu repito uma coisa, eu admito que nós sejamos sortudos por termos um chairman, ex-presidente do Conselho de Administração e agora chairman o Francisco Balsemão, pai, que foi fundador do Expresso e foi jornalista há muitos anos e, portanto, sabe o que é ser jornalista, e o filho, que hoje é CEO, conhece completamente essas regras e tem a mesma cultura, que não tem, obviamente, o mesmo passado que o pai, porque não teve esse caminho, mas tem exatamente essa cultura. E sabem que há aqui uma regra que é, as decisões editoriais tomam-se nas redações. Nós temos que ser responsáveis por essas decisões editoriais e nós entregamos resultados. Isso é uma questão que muitas vezes os jornalistas não gostam de ouvir falar, uns porque acham que o jornalismo não tem que dar lucro e outros porque o jornalismo que fazem não dá lucro e, portanto, também não querem discutir a questão. Okay. Mas nós, quer na direção da SIC, quer na direção do Expresso, quer na redação da SIC, quer na redação do Expresso, nós entregamos resultados. Nós cumprimos orçamentos e entregamos resultados de vendas, de audiências e de EBITDA, se quisermos. Não são as coisas que normalmente se falam no jornalismo. E é por uma das coisas pelas quais eu embirro com o Guardian, tem a ver com isto. Porque o Guardian, na minha opinião, contribuiu muito para o maior desastre da comunicação social, que foi a internet, foi os sites abertos, sem assinatura, ser tudo livre, contribuiu muito. Foi uma coisa uma corrente seguida pelo Guardian, pelo El País e em Portugal pelo Público. Depois o Público virou, felizmente, mas foram 10 anos ou quase de tudo à borda, um erro total. Ao contrário da linha que eu sempre defendi, que é a linha do Financial Times, do New York Times, do Wall Street Journal e depois agora dos jornais brasileiros, dos jornais franceses e os franceses também. E por isso é que eu embirro um bocadinho com o Guardian desse ponto de vista, porque acho que contribuiu. E o Guardian houve um ano em que perdeu 70 milhões de libras. Num ano operacional. 70 milhões de libras, o que é uma coisa brutal. Se não vivesse de uma fundação que tem um endowment muito poderoso e tal, não teria sobrevivido a esse período, agora está em melhores condições, mas não teria. Mas isto para dizer o quê? Que nós também entregamos resultados e somos responsáveis pelo que fazemos.
A lei é clara no sentido de dizer que as administrações não podem dar ordens às direções editoriais. Podem demiti-las, podem nomeá-las, podem dar-lhes mais meios ou menos meios. Ordens editoriais não podem. A administração com que eu trabalho não dá ordens desse ponto de vista. Às vezes, nós temos reuniões mensais, quer no Expresso, quer na SIC, que se chamam comitês editoriais, com a administração, onde estão as direções e onde se discute temas. Devíamos estar a dar mais importância a isto, devíamos estar a dar mais importância àquilo, se não estamos a falhar nisto. Isso é bom, são bolas, é importante bater bolas sobre isso. Nessas reuniões editoriais nós tanto discutimos questões editoriais, como vemos as contas, começamos sempre por ver as contas, depois vemos audiências ou vendas, e depois discutimos temas editoriais que vão desde os Estados Unidos, cobertura dos Estados Unidos ou dos assuntos europeus, até à relação com clubes de futebol, ou as eleições nos Açores, ou o Orçamento de Estado. Quem faz a agenda dessa reunião é o Dr. Balsemão. Agora são feitas por Zoom, antigamente eram presenciais e fumava-se muito, agora é à distância, e agora, desde março, e nessas reuniões discutimos temas editoriais, e diz, não estamos a dar demasiada importância a isto, ou estão a demasiado aquilo, e ele faz umas perguntas porque embirra às vezes com nós darmos demasiado palco a A ou a B ou C, mas aquilo nós vamos batendo, mas como eu costumo dizer, são reuniões... Estás a fazer a barba. Não, eu costumo dizer, são um bocadinho reuniões a bater bolas no fundo do corte, como eu costumo dizer, okay. Que são boas para a discussão, muitas vezes é importante, porque, atenção, nós no meio das redações estamos... Mas como é que vocês estamos às vezes metidos numa coisa que não conseguimos ver de fora. Então, já que estás a dizer isso, que o dinheiro é importante, como é evidente, e a sustentabilidade económica, nem que seja pela sustentabilidade económica. Não é um lema, não está escrito na parede, mas nós temos isso sempre. Eu lembro-me quando a SIC foi fundada, e lembro-me que eu entrei no Expresso em 89, no verão, a seguir ao verão tinha saído metade da redação para o público. E lembro que havia muito essa discussão, e é uma conversa, a frase não é exatamente esta, mas o que o Francisco Balsemão diz sempre que é a independência económica é fundamental à independência jornalística. Portanto, sempre foi essa ideia, está ali como mote. Aliás, nós temos no Estatuto Editorial da SIC, outro dia fui revê-lo, que diz uma coisa que é a direção de informação está obrigada a tentar ter boas audiências para com isso garantir a independência jornalística, não está ao contrário, está boas audiências para que através das boas audiências consiga garantir a independência jornalística. E a vossa ideia é que as boas audiências só se conseguem através de aumentar a qualidade do jornalismo? A nossa ideia é as duas coisas, é que temos que ter bom jornalismo para ter boas audiências e que as boas audiências vão permitindo manter um jornalismo independente. Não é fácil, e sobretudo a parte que não é fácil é que, obviamente hoje, as receitas, a estrutura toda dos órgãos de comunicação social mudou muito e, sobretudo, é difícil quando se olha para a frente, quando se olha, sobretudo, para as gerações mais novas, de pessoas que trabalham, não estou a falar agora dos leitores ou dos espectadores, porque, obviamente, chamadas progressões de carreira, evolução de carreira, são coisas mais complexas, há menos dinheiro disponível, há menos fontes de receitas, a digitalização é um desafio brutal para nós em termos de trabalho, que altera radicalmente o nosso trabalho, mas depois altera ainda de forma mais brutal as receitas do nosso negócio. E, portanto, do negócio nós trabalhamos, e, portanto, as perspectivas a 2, a 5, sobretudo a 5, a 10 anos, são complexas, são altos desafios. Já vamos a esse assunto, que é a questão do financiamento dos mídias e como é que poderá ser o futuro. Vamos continuar. Estamos a falar nas coisas que tu acreditavas e agora vamos falar das linhas vermelhas, que é uma coisa que é super importante hoje em dia, não só no jornalismo, como na política, não é? Achas que cabe aos jornais e aos políticos limitar? Onde é que tu pões as linhas vermelhas? Eu acho que são coisas difíceis. Eu acho que aí não se deve misturar o jornalismo e a política. Okay, então, a política tem as suas linhas vermelhas, tem que ter. O jornalismo não tem que ter linhas vermelhas ou por outra, tem que ter linhas vermelhas que estão nos seus códigos profissionais, éticos, não são outras. Tu achas que fizeram bem em tirar a voz ao Trump? Tu tinhas tirado do ar? Tenho dúvidas. Tens dúvidas sobre isso? Não sei se fizeram bem, se não, mas tenho dúvidas. Acho que se pode tirar, há circunstâncias em que se pode tirar, há circunstâncias em que não se deve tirar. Acho que isso deve ser avaliado. Acho que não fazem sentido glorificar alguém por fazer isso. Mas achas que devem ser os jornalistas é que têm o poder sobre isso? É o Estado que tem o poder sobre isso? Aí tem que ser acho que aí tem que ser os jornais a decidir. Porque quando é o Estado a decidir ou alguma entidade estatal ou paraestatal, vai correr mal, porque vai ter que criar uma regra cega que depois, com muita facilidade, essa regra vai-se mostrar que essa regra é estúpida perante a situação X ou a situação Y. Subvertida também. É muito fácil chegar a uma situação concreta, mas depois quando fazemos uma lei
uma regra para situações que não conhecemos e depois quando elas começam a aparecer vamos perceber que elas são absurdas ou potencialmente erradas ou criam altas distorções. A questão do Trump é uma questão muito interessante e é muito glorificado isso. Eu não estou a dizer o que aconteceu, eu não estou a dizer que a decisão foi errada, admito que possa ter sido certa, tenho dúvidas se que a tenha tomado. Eu acho que os desafios que o Trump e outros tipos de políticos levantam ao jornalismo, quem me dera que fossem só resolvidos ou endereçáveis, como se diz hoje em dia, numa questão de uma conferência de imprensa que se dá ou que se não dá em direto. Não tem nada a ver com isso, são questões muito mais complexas. E para mim o principal desafio, eu digo sempre, e os jornalistas têm que olhar para os seus principais desafios. O meu principal desafio é o sociológico. O jornalismo serve para muito pouco se não conseguir perceber o país onde está. Porque os jornalistas fazem aquilo, como se costuma dizer, o primeiro rascunho da história, não é? E eu acho que o mais, as pessoas naturalmente olham muito porque o que o Brexit nos trouxe, ou o Trump, ou o Bolsonaro, por exemplo, foi os populismos, tudo isso é verdade. Mas para o jornalismo, eu acho que isso é política que se tem que preocupar e outras coisas. O jornalismo, a primeira coisa que tem que se preocupar é um bocadinho do como é que eu não vi isto a vir. Ou se eu vi, porque é que outros não viram. Ou porque é que tanta gente não viu. E o tanta gente não viu não é necessariamente no assustar, por exemplo, eu estava há pouco a falar de Financial Times, nas últimas eleições inglesas eles fizeram um esforço brutal comparado com o que tinham feito no referendo do Brexit, porque no referendo do Brexit eles, como estavam marcados por serem um jornal claramente pró-europeu, não levaram tão a sério algumas mudanças que estavam a existir na sociedade, portanto não as apanharam. 2 ou 3 anos depois, quando foi as eleições britânicas, eles fizeram um esforço enorme de reportagem Mas e tu de estás análise. a dizer, no fundo, que o Guardian deve ter uma posição política. Não. Estava só a dizer isto só para terminar. O Financial Times o que fez muitos trabalhos de reportagem e de análise, quer dos apoiantes do Corbyn, dos movimentos, os chamados grassroots movement, etc., quer do interior da Grã-Bretanha e do Norte, das zonas mais fabris, das zonas mineiras. Portanto, eles fizeram muito trabalho, ou seja, que os seus leitores conseguiam perceber o que é que estava ou não estava a mudar no país. Pronto. E o mesmo tem que se fazer no Brasil, e o mesmo se deve fazer nos Estados Unidos. Ou seja, o primeiro problema, assim, qual é o primeiro problema do jornalismo nos Estados Unidos, para mim? O jornalismo tem que perceber o país onde está. Não pode ficar de boca aberta cada vez que acontece qualquer coisa, porque se fica de boca aberta de 4 em 4 anos, então é porque não percebeu nada do que se passou durante os 4 anos. Agora, não é para glorificar, não é para chegar a bater palmas a dizer, finalmente isto é um país com soldados como cowboys do Oklahoma. Não é para dizer, ainda bem, viva os Proud Boys. Não é nada. Agora, tem que se perceber o que são esses fenómenos, tem que haver reportagem, tem que haver documentários, tem que haver análise sobre coisas no terreno. Não pode ser feito só por pessoas que vivem em Nova Iorque e em Chicago e botam faladura, e eu sou uma pessoa que vive em Lisboa e bota faladura, se quiser. Não percebi. E eu até posso colocar a pessoa de quem vive em Lisboa e também opina, não é? Estou a dizer, tem que se perceber esses movimentos sociais, porque o jornalismo tem que fazer isso. Depois, qual é a questão? Quando as pessoas dizem o jornalismo, porque o jornalismo são muitas coisas. O jornalismo é a notícia, é a reportagem, é a grande reportagem, é a entrevista, é a opinião, e mistura muita coisa. E bem, e às vezes existe o mesmo essas coisas todas. Não faz sentido. A pessoa que escreve opinião tem umas obrigações e uns objetivos. Quem faz reportagem tem outras, como quem agora, por exemplo, olha para o Chega pode ser olhado a nível de opinião, de análise, como pode ser de reportagem, e a reportagem ou de investigação, tanto pode ser para mostrar os podres que ali estão, ou os financiamentos, como pode ser para mostrar sociologicamente quem são aquelas pessoas. Portanto, pode-se ir fazer vários registros. E quando eu digo, as linhas vermelhas já estavam todas definidas nos nossos códigos profissionais, não vejo nenhuma que nos falte, e as principais dúvidas que às vezes até me levanta para o futuro são questões tecnológicas. O que vai colocar o jornalismo perante dilemas maiores é a tecnologia, na minha opinião, não é a política, não é a religião. O que a política, quando mudam os sistemas partidários, obviamente isso levanta uma série de questões diferentes que nós temos que saber trabalhar e acompanhar. As linhas vermelhas, eu sinceramente acho que devem ser traçadas pela política, não pelos jornalistas. Então, exatamente, no seguimento do que estás a dizer, tu não achas que as redes sociais deram um baile completamente aos mídia, quando de repente dão uma voz a cada pessoa e de repente a gente descobre que não vive no mundo em que julgava que vivia? Eu acho que aí os jornais, como estavas a dizer, tiveram mal. Porque as redes sociais, à altura, mostram uma realidade que os jornais não falavam. Mas atenção, são coisas diferentes, porque os jornais e as televisões e as rádios pressupõem intermediação. As redes sociais não pressupõem intermediação.
Ora, o jornalismo não tem que ser eco do que se diz na rua. Eu não acho que as redes sociais Não, mas as pessoas não faziam ideia que havia 70 milhões de pessoas... Não, desculpa, não se fazia ideia que havia 70 milhões de pessoas que votassem Trump. Nem o Partido Republicano acreditava em 2016. 70 não, mas que havia 50 e tal ou 60 sabia-se. Portanto, não é assim uma coisa... se dissessem que o Trump... Ninguém acreditava, estás recordado, de antes das eleições de 2016, no processo todo das primárias do Partido Republicano... Estou a falar agora. Estou a falar nessa altura, não é? Porque depois a partir daí é que se precisa descobrir tudo. Agora já não é, já está tudo normalizado. Mas nessa altura, a informação que os mídias tradicionais estavam a passar... estava-lhes a faltar. Mas calma, tu colocas a Fox News nos mídias tradicionais, é porque a Fox News já é um mídia tradicional. E a Fox News é de longe o canal com mais audiência no cabo nos Estados Unidos. Não é de agora, já era antes do Trump. Os grandes anos de sucesso da Fox News foram os anos do Obama. Foi o ano em que se consolidou. A Fox News, o ano passado, teve 3 mil milhões de euros de EBITDA. E deve estar em pânico que o Trump faça... agora está em pânico que o Trump faça um canal. O Trump provavelmente não faz um canal, provavelmente faz um programa noutra televisão. Provavelmente deve ser a Newsmax. E mas não está em pânico exatamente por isso, porque tem 3 mil milhões de euros de EBITDA, tem 8 mil milhões de receitas. Estamos a falar de uma coisa que é colossal e que representa uma percentagem muito grande da América. E é um mídia tradicional. A Fox News não deixa de ser um mídia tradicional. E o mais grave que aconteceu, na minha opinião, nos Estados Unidos é que o que é que aconteceu depois da Fox se ter implantado a sério e depois do Trump, quando o Trump, a CNN e a MSNBC, sobretudo a última, viraram. A MSNBC virou, passou a ser uma televisão bastante mais panfletária, e assumiu muitos horários, politicamente assumida que não era, com alguns shows de enorme sucesso. Rachel Maddow é o maior sucesso no jornalismo liberal nos Estados Unidos, aqui a expressão liberal no sentido que se usa nos Estados Unidos, é o 5º programa mais visto do cabo, os 4 primeiros são da Fox, mas e o que é que é mais grave nisto, ou mais curioso, é que a MSNBC passou a dar lucro. Tinha muitos prejuízos e muitos problemas, e a partir do momento em que se enquistou ideologicamente, passou a ter sucesso. Porquê? Porque passou a ter muito público, passou a ter sucesso comercial, passou a ter as suas estrelas e passou a conviver bem. E a CNN acabou por fazer mais ou menos o mesmo caminho, que foi estreitar a agenda. Passaram a CNN nacional, que não é a mesma que nós vemos cá, que se vê cá é a CNN internacional, que tem muita coisa diferente. A CNN nacional também passou a ser com uma agenda mais reduzida, ou seja, em vez de tratarem de 30 temas por dia, passaram a tratar de 10, portanto, muito focados e obcecados em meia dúzia de temas, e com um prime time muito ideológico, os outros horários não tanto, e também passou a ter mais sucesso, que já tinha tido no passado e depois teve anos de grande prejuízo. E isto é muito curioso, porque esse caminho dos Estados Unidos é um caminho que mostra um dos possíveis caminhos de sucesso para a comunicação social, mas que eu também não acho que seja transplantável para todo o lado. E eu não acho que seja o correto, mas atenção, eu não acho que há um modelo de financiamento dos mídias, vai haver vários. Mas tu não achas que isso tem a ver com que as pessoas veem televisão ou votam com as emoções e menos com a parte racional? Não, eu acho que os Estados Unidos o que mostrou, atenção, generalizar aqui é perigoso, é que as pessoas votam com uma mão na caneta e outra na carteira, que é aquela expressão mais básica e mais antiga. Eu percebi isso muito rapidamente em reportagem nos 10 dias que lá tive. Acho que qualquer outro jornalista perceberia isso, não fui eu, acho que se percebia, falando com pessoas, mesmo pessoas que iam votar no Partido Democrata, mesmo em zonas mais democratas como o Estado de Nova Jersey. Votam com a mão na caneta, votam com a mão na carteira e votam com a mão nas emoções, em qualquer também coisa que lhes... Mas aqui, por causa o Obama é um homem negro que ganha as eleições porque ele falou o sentimento das pessoas, não é? Aí estamos a mostrar, são conceitos diferentes. A política tem e terá sempre um lado determinado pelo magnetismo de certas figuras. Por isso é que há pessoas que têm jeito para a política e outras não têm. Há pessoas que mobilizam, que arrastam. O Obama era um caso desses, o Trump é um caso desses. O Joe Biden não é um caso desses. Mas a política também tem o outro lado, sempre subjacente, ou acima, ou abaixo ou acima, como quisermos, depende um bocado da fase, que é um lado muito da minha vida está melhor ou não está melhor, e eu acho que a minha vida está melhor ou vai estar pior com esta ou com aquela pessoa. A minha mãe pode ser de um partido, se lhe dizer que lhe vou cortar a reforma, ela muda. Mas estamos a falar também de um sistema binário, de um sistema de opção entre duas pessoas, que é o sistema americano, no caso da presidência, que é completamente diferente dos sistemas europeus, em que as pessoas se podem espalhar em 4, 5, 6, 7, 8 partidos políticos, às vezes com uma volta, outras vezes com 2 voltas, é diferente. E porque a escolha acaba por ser muito simples. E no caso dos Estados Unidos, eu acho que teve muito a ver com a questão
da economia. A questão das redes sociais e dos mídia acirrou tudo isso e acirrou muito essa agenda que se aproximou das redes sociais, o que eu não acho que seja necessariamente um falhanço da comunicação social. O falhanço da comunicação social é quando não percebe o que aí vem. Por exemplo, mas eu acho que a comunicação antes de 2016 não estava a perceber. Eu no ano passado discuti isso muito na SIC e no Expresso, que achava que se estava a dar demasiada importância, mas achava um bocadinho por palpite, demasiada importância ao partido do Pedro Santana Lopes e pouca importância aos outros que estavam a aparecer. A Iniciativa Liberal e o Chega e o PAN. Porque estávamos a olhar muito para o passado, sem dúvida. Claro, Pedro Santana Lopes é uma pessoa incontornável na história da política recente portuguesa, foi Primeiro-Ministro, foi Presidente do PSD, isto não estávamos a olhar para os fenómenos sociais, ou estávamos a olhar menos. E acabei por ter razão, e sobretudo no caso do PAN, que o PAN era relativamente evidente quando se ia ver as eleições autárquicas e as eleições europeias e se começava a perceber como estavam a crescer em certos municípios da Grande Lisboa e do Grande Porto, que se aquilo fosse transposto para legislativas, poderiam aumentar. E eu, por exemplo, digo uma coisa, eu aliás usava um argumento, todos usamos argumentos da nossa vida, que é: um dia que tive que ir comprar iogurtes para o meu filho mais pequeno, eu tenho um filho bebê, depois os outros são mais velhos bastante, num continente, que era um daqueles que eu detesto de soja, não interessa, mas é o que a criança come, e eu cheguei, e o corredor dos iogurtes, não sei o quê, aquilo nunca mais acabava. Portanto, há uns anos aquilo era meia prateleira. Agora, tudo o que é dos alimentos naturais, etc. As pessoas riram-se quando eu usei esse argumento. Eu disse: se há um dos maiores indicadores avançados da economia e da sociedade são os supermercados, os grandes superfícies, porque eles estão sempre à frente nas tendências de consumo e das tendências de prioridades das pessoas. E não é que ali se faça análise política, mas eu percebi, este tipo de movimentos muito ligados às questões do vegetarianismo, dos direitos dos animais, isto está a crescer, sobretudo nas zonas urbanas. Agora, em tom de brincadeira, o que é que achas que dentro do supermercado acontece para mostrar que o Chega vai aumentar? Não sei se é na secção de facas, mas aí é mais, aí não pode ser aí, mas também não pode ser pelas redes sociais. Nós temos feito alguns trabalhos sobre isso, tenho um colega meu, Pedro Coelho, está a fazer um trabalho grande sobre isso, para se perceber exatamente, é mais difícil, estamos a falar de um partido que até ao momento é mais unipessoal, portanto é muito mais difícil de perceber, não corresponde a um movimento social, embora possa ter grande representação social, é mais difícil, eles são mais difíceis de identificar, os movimentos que decorrem só de uma pessoa, ou que no início decorrem só de uma pessoa e que têm menos cola social, são mais difíceis de perceber. Mas eu acho que uma das grandes prioridades do jornalismo é perceber essas coisas, é não chegarmos ao fim do ano e dizer, houve aqui estas 7 ou 8 coisas brutais que aconteceram e nós não percebemos que elas estavam aí a vir. Vamos mudar de assunto. Os assuntos estão todos ligados, mas falando outra vez do Facebook, mas sobre outro ponto de vista, falando dos agregadores de notícias, porque o Facebook também acaba por ser um agregador de notícias. Sim, não é? Põe lá as notícias do Expresso, põe lá as notícias do Público, põe lá as notícias do New York Times, põe lá as notícias da Fox, põe lá tudo. Tu achas que a médio prazo tem que haver leis que fazem com que os agregadores de notícias, como o Facebook é de uma forma se calhar um bocadinho dissimulada, têm que pagar aos jornais, têm que ter autorização, porque vocês fazem o trabalhinho todo, não é? Sim, as pessoas veem. É evidente, também aumenta as vossas visualizações, mas é de uma maneira que não traz a publicidade atrás. A questão é uma questão complexa porque é colocada a 2 níveis. Um é o de viver do trabalho dos outros, e eles não vivem obviamente só disso, mas vivem muito, e portanto eu acho que isso devia ser pago. A ideia de que eles trazem mais tráfego, é verdade que trazem mais tráfego, mas estamos a falar de uma publicidade digital onde o Google e o Facebook têm, em média, em todo o mundo, excluindo a China, 70% da receita. Portanto, no fundo, eles estão a dar mais tráfego, mas para comer cada vez sempre um bolo maior. Porque estes 70% se calhar estavam com vocês. No fundo, como se trouxer mais pessoas, clientes a um restaurante, mas depois ficar com 60% dessa faturação. É assim, eu estou a trazer clientes, mas estou-lhes a levar 60%. Acaba por ser um jogo onde eles ganham sempre. Portanto, eu acho que devia arranjar-se uma solução sobre isso. Acho que as soluções devem ser sempre, no caso, por exemplo, de Portugal, tem que ser uma solução europeia. A ideia de soluções individuais do país A ou B ou C não vão funcionar. E depois há a outra questão que está ligada a isto, que tem a ver com a sua natureza enquanto meios, que é que responsabilidade é que têm, porque lá é publicado ou não é publicado. E, curiosamente, agora por causa do Trump, já tinha começado, mas agora por causa do Trump, começou já há algum tempo, mas foi muito claro primeiro no arranque da pandemia e agora com o Trump, que foi que o Facebook, o Twitter e o YouTube, que são as 3 maiores plataformas,
e são uma do Google, outra do Facebook, outra do Twitter, naturalmente, que é começaram a perceber que tinham alguma responsabilidade. Só que, e começaram primeiro com questões que tinham a ver com as vacinas, com as questões não científicas, com algumas teorias de conspiração que corriam por causa da pandemia, eles começaram a ter que atuar sobre isso. E agora, no caso da política americana, isto está a ser muito evidente. Estão a marcar os posts do Trump, estão a remover grupos. Ao fazerem, e eu acho que eles estão corretos no que fazem, estão a dar um passo, estão a entrar em contradição com aquilo que eles sempre definiram desde que existem, que era de que eles eram plataformas onde as pessoas colocavam coisas e de que eles não tinham responsabilidade editorial. Tu achas bem que para empresas privadas... Isto é uma contradição lógica básica, de lógica aristotélica simples. E tu achas bem que para empresas privadas, como o Twitter, o Facebook ou o YouTube, tenham o direito de definir o que é verdade e o que é... Acho, definitivamente, mas a partir do momento em que o fazem, então vão ter que ter outras responsabilidades. Porque eu, o sítio onde eu trabalho, nós somos responsáveis, eu estou aqui a gravar contigo, mas qualquer coisa que esteja a passar na SIC Notícias neste momento, nem que seja no rodapé, eu sou responsável juridicamente por isso. Claro. Porque houve quem... E alguém, se houver algum problema, algum erro, algum crime, alguma coisa que ali possa ser passível de multa ou de responsabilidade criminal ou cível, nós somos responsáveis. A posição do Facebook é, não, foi o Miguel Nabinho que colocou cá isto, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que eles deixaram crescer a coisa de tal forma que, por exemplo, hoje é absolutamente evidente, o número de pessoas que não acreditam em vacinas no mundo, e nem sequer estamos a falar da pandemia antes, e França é um dos países onde isso mais acontece, isso teve muito a ver com o Google e com o Facebook, que deixaram que essas correntes tomassem conta e crescessem porque ganhavam dinheiro com a publicidade deles. Hoje têm um problema, que é deixaram crescer de tal maneira que quando param agora são acusados de estarem a fazer censura. Perceberam que estavam a ir longe demais. Portanto, eles agora estão a separar certos movimentos, e ainda bem, só que ao fazer então entrarem numa contradição e dar um passo muito complicado para eles, é que a certa altura dizem, bem, então mas se tu Facebook ou tu Google, travas e removes um grupo que acha que há uma fraude nas eleições americanas, ou que estás a dizer às pessoas que não se devem vacinar e isso é perigoso para a sociedade, então o Miguel Nabinho tem aqui uma mentira, e porquê é que não retiras o post do Miguel Nabinho, que é dizer que, não interessa, que aqui a escola, há um surto de sarampo aqui na escola qualquer de Campo de Ourique. Qual é o perigo? É a escala? É o número de partilhas? Ou seja, o que eu acho é que o Google e o Facebook, a médio prazo, para o bem deles, vão se transformar um bocadinho em publishers, porque têm que o fazer. Eles vão precisar ter corpos editoriais. Ao passarem a ser publishers, eles vão ter que ter ter que ter regras mais próximas dos publishers, dois, pagar aos publishers dos conteúdos que lá têm. As pessoas dizem, bem, este está a dizer isto porque é o que deseja. Sim, é o que eu desejo. Mas não é só o que eu desejo, é o que eu acho que tem que ser. Só para sintetizar, tu achas que o caminho é eles começarem a pagar às pessoas que fabricam as notícias que lá aparecem e, por outro lado, passarem a ter mais responsabilidades sobre os conteúdos que lá passam. Repara uma coisa, tu vais agora, tu tens aí o teu iPad, cortas aí um bocadinho, vídeo de Fórmula 1, teste de Fórmula 1, mas cortas um bocadinho de Fórmula 1 e depois no teu Facebook, ou no teu Google, ou no YouTube, ou no Twitter. Está lá 30 segundos. O vídeo desaparece imediatamente, ou da Premier League, desaparece. Porquê que desaparece? Achas que é o Fórmula 1 que anda lá a catar os vídeos? Não, é porque o Facebook, o Google, ou o Twitter, ou o YouTube, sabem que não podem ter vídeos de Fórmula 1. E porque os riscos legais são tão grandes que eles retiram. Mas tu disseres... Porquê é que não podem ter vídeos? Desculpa lá, por causa dos direitos. Por causa dos direitos. Os direitos, claro. Há direitos, e os direitos eles não põem hipótese, como alguns filmes. Se fores tirar um filme francês, italiano, produção europeia, tu hoje em dia não que passa na Cinemateca, tu pões lá. Claro. Mas tenta pôr de um blockbuster norte-americano, ou põe uma coisa com uma música da Disney. Então isto é uma questão só de eficácia. Claro, pões com uma coisa com uma música da Disney e vais ver que é removido, ou então avisam que tens de pagar direitos. Pronto. Claro. Mas se for uma coisa que é roubada do Expresso, já não é. Se for um artigo do Expresso que é retirado inteiro e posto lá o PDF, está-se nas tintas, ou se for uma mentira tua, a dizer, tua, e pode ser um grupo de, imaginemos assim, estamos aqui em Campo de Ourique, cidadãos de Campo de Ourique contra a vacina, faz-te conta. Contra as máscaras. Se tu fizeres esse grupo, agora na pandemia se calhar até te removem, mas há um ano ou dois não te removiam de coisa nenhuma. E porquê? Porque a lógica deles é que isto era o faro, no fundo, a terra da liberdade. E a questão é que eles agora estão a atravessar a fronteira, ainda bem, na minha opinião. O caso da pandemia foi evidente e está a ser evidente, porque, sobretudo nos temas científicos ou acientíficos, em que eles têm que os tentar parar, e agora com as eleições americanas. Ora, perante isto, o Facebook, o Google, o Twitter, etc., estão a ir num caminho que eu considero correto, mas ao fazer isso eles estão-se a transformar
para publishers. No momento em que eles se transformam para publishers, têm dois problemas. Vão ter que assumir que têm que pagar aos mídia conteúdos que lá estão, ou pagar um flat fee, o que seja, não sei qual é a regra, isso aí, alguém que os discuta, e por outro lado vão poder ser vistos como alguém que tem responsabilidade sobre o conteúdo que lá está. Eu acho uma coisa, eu acho que mesmo que isso aconteça, vai sempre aparecer um ao lado que vai deixar a coisa toda aberta, a não ser que haja, algum movimento político. Os movimentos do Trump estão todos a mudar para outras plataformas ao lado, que não têm censura. Atenção, mas portanto, não têm... ou há uma intervenção política, ou então não consegues controlar a ideia de alguma coisa ao lado aí, as pessoas às vezes não sabem o que estão a falar. Calma, a escala das coisas novas que se criam, e há pequenas plataformas alternativas ao Facebook, alternativas ao YouTube, alternativas ao Twitter, ou mesmo alternativas ao TikTok, mas nenhuma delas tem 1/1000 da escala do Facebook, ou do Google, ou do TikTok, ou do Twitter. Não tem. E, portanto, há um sítio onde agora os apoiantes do Trump podem continuar? Podem. Há um sítio onde os maluquinhos anti-vacinas podem continuar a postar coisas. Em Portugal houve uma coisa dos médicos, pela verdade, que saíram. Eles podem estar há várias plataformas, mas não têm o mesmo eco, porque a capacidade de poder ter o mesmo número de audiência e mais, e de poderem ganhar dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro, porque depois têm um revenue share da publicidade. Calma, é que depois tu tiveres um grupo muito ativo no YouTube, com muita capacidade de visualizações, tu recebes um revenue share. Se for uma coisa nossa, pequenina, não temos nada. Não tem, mas se tiveres uma coisa daquelas escalas, com 1 milhão de visualizações e tal, tu começas a ganhar dinheiro. E se tiveres grupos de Facebook com grande força e do Google, aliás, tu começas a receber mails automáticos deles para se te gerirem através dos sistemas deles de publicidade, de advertisement, a receita. E se eles forem para coisas mais alternativas, ok, têm caminho, como têm nos grupos especiais do WhatsApp e no Telegram e nas outras. Há canais. Aqui a questão não é proibir eles comunicarem, eles podem comunicar. A questão é de não estão de megafone no meio da rua, que com o Facebook estão. Tenho aqui mais 3 assuntos, o tempo vai passando, que eu ainda quero falar, que uma é a viabilidade económica, como é evidente. O que eu começo a ver é que tu tens meia dúzia de jornais que se tornaram mesmo muito grandes, porque ganharam uma dimensão mundial. E aí voltamos ao Guardian, voltamos ao New York Times, ao Financial voltamos Times, ao Der Spiegel, pronto. E que parece que eventualmente poderão, por terem ganho uma dimensão mundial, ter um número de visualizações ou de subscrições, que é o que lhes acaba por dar dinheiro, não é? Entre a publicidade através das visualizações e pelas subscrições, pelas pessoas que pagam, que poderão ser viáveis economicamente. Mas, em Portugal, não sei como é que vai ser e o que é que vocês pensam para isso? Vocês pensam tornar-se subsidiários de alguns desses jornais? O que é que tu achas que é o caminho? Eu digo sempre a mesma coisa, não há um caminho, há vários. Ou seja, há caminhos... Depois há a história das fundações, disto, não sei o quê. O que é que tu achas que vai acontecer? Vai haver meios de comunicação... Não é o que tu queres, é o que é que tu achas que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Vão existir meios de comunicação social estatais, como existem hoje, vão aparecer provavelmente alguns subsidiados ou por fundações, ou por empresas, ou por acionistas que estão disponíveis a estar com projetos que perdem dinheiro, e vão existir jornais que têm, e meios de comunicação social que vivem e sobrevivem com as suas receitas próprias. Depois pode haver outros que vivem por subsídios de leitores, acho mais difícil em Portugal por causa da escala, a não ser coisas pequeninas. Há alguns projetos pequeninos, bem interessantes, que fazem algumas coisas assim diferentes e que são subsidiados pelos seus próprios leitores e são interessantes, mas que não são possíveis de transformar numa escala de uma redação de 100 pessoas ou de 80 pessoas ou 200 pessoas, não é possível, não é? Portanto, eu dou sempre a mesma resposta, não há um caminho, há vários caminhos. E qual é o caminho que vocês estão a fazer? Eu sou contra a subsidiação direta, sou contra a subsidiação direta, sempre fui. Sim, sou. E como é que... Sou contra, explica lá porque é que és e há outro tipo de subsidiação? Não, porque acho que há o caminho de, através das plataformas, mas essa deve ser uma lógica europeia, que taxando-as, ou obrigando as plataformas de redes sociais a pagarem alguma coisa aos mídias, ou taxando-as por causa da questão da publicidade, ou até da parte dos lucros, dos impostos, porque não pagam impostos, pagam noutros sítios, que depois possam ter uma parte dessa receita ligada à comunicação social, em que... Qual é que é a diferença disso para um apoio direto? Mas eu não sou a favor de apoio direto, repara, Mas qual é a diferença desse apoio para o direto? Há temas que são um bocadinho complexos. Um é se forem as plataformas a pagar aos órgãos de comunicação social, que era o modelo que eu preferia,
E aí, obviamente, quem tem Há mais uma coisas... tem mais- percentagem e eles... Sim, em função dos conteúdos que lá estão. E aí, ok, uma espécie é o de vender, Facebook- pronto, é o aí era a Facebook economia que normal, decide não é? A economia a se é funcionar. pela quantidade, se é pelo tipo de trabalho, Ok, se é pela qualidade, isso aí são, obviamente, claro. são decisões entre duas empresas. entre empresas ou várias empresas, com modelos que acho que devem ser transparentes, é outra questão. Claro. Do Estado, o que eu escolho, e já falei sobre isso, já escrevi, não é uma coisa que se resuma numa linha, mas é que acho que pode haver apoios a modernização tecnológica, formação profissional, há muitos desafios nessa natureza que obrigam a reconversões de médio e longo prazo que são pesadas, projetos de literacia, que são coisas mais transversais à sociedade e que podem permitir ajudar alguns órgãos de comunicação social tendo um papel ao mesmo tempo importante na sociedade, porque há questões da língua portuguesa, há questões da literacia, quer da juventude, quer das pessoas mais velhas, quer de todas as idades, mas sobretudo dos mais novos, quer da transformação tecnológica / digitalização, por exemplo, ou seja, nós evidentemente discutimos na União Europeia a transformação, a reconversão energética e a reconversão digital. Portanto, isto pode apanhar também a comunicação social, não haverá, isto vai desde as fábricas de calçado aos transportes públicos, portanto também pode apanhar a comunicação social. Eu sou muito mais favorável a isso, porque acho que os órgãos de comunicação social devem, na minha opinião, tentar encontrar as soluções de serem independentes através dos seus resultados. Esse é o caminho que nós seguimos na SIC e no Expresso. São caminhos diferentes porque são negócios diferentes. A SIC depende de publicidade, depende de receitas publicitárias, enfim, em sentido lato, e depende também, obviamente, a segunda grande linha são os contratos com as distribuidoras, com o Mel, com nós, com a Vodafone. Depois tem mais outras linhas de receita importantes, mas estas são, se quisermos, a maiores. Num jornal como o Expresso, isso tem muito a ver com vendas, assinaturas e publicidade seja papel, seja digital. Essa transformação tem sido feita e nós temos feito as transformações que achamos necessárias à medida que elas são possíveis, porque o grande problema também é fazer as transformações sem destruir o negócio que temos e sem nos lançarmos em loucuras que de repente perdemos uma fortuna. E isso é muito difícil, porque quando se está numa transição digital tão rápida como esta, esta digital é mais rápida do que todas as anteriores na história da economia e na história mundial, e agora com a pandemia as coisas aceleraram muito depressa. Por um lado, o Expresso saltou enormemente no número de assinantes, por outro lado, nós percebemos que a nossa capacidade de entrega tecnológica tem alguma dificuldade em acompanhar essa velocidade que de repente tens leitores digitais. E é isto que se tem que ir fazendo, mas nós estamos em novembro, eu não gosto de falar de antes do tempo, mas estamos confortáveis com a estratégia que temos seguido para 2020 e tivemos para os anos anteriores e acho que estamos em condições de ter um 2021 bem desse ponto de vista, embora vai depender muito do que acontece à economia portuguesa, à sociedade portuguesa, nós estamos perante águas não navegadas. Não é? RTP, televisões estatais, continuas a ter imensas televisões estatais, mas eu sou nomeadamente na favorável, Europa, nomeadamente na Europa, tu és favorável a que tipo de RTP? Que és isso é uma favorável, discussão que nós não podíamos estar aqui o dia todo e eu não sou um especialista em entretenimento, informação, eu sou a favor de um modelo de uma televisão estatal diversificada e que de preferência não seja muito concorrencial com os privados. Acho que em Portugal já estão muitos passos nesse sentido, ou seja, as coisas hoje são muito melhores do que eram. Continuo a achar, acho que se calhar há dinheiro a mais, a RTP tem algum dinheiro a mais, mas também percebo que tem obrigações a mais. Não acho que seja uma questão muito central hoje em dia, porque nós vemos hoje em dia a RTP vive com muito menos dinheiro do que vivia no passado. No limite, eu acho que não deveria ter publicidade, se quiser. Não deveria ter publicidade? Acho que não deveria ter publicidade, sobretudo porque o mercado publicitário hoje em dia está um mercado muito, muito escasso. E a RTP tem outras vias de financiamento, uma que é através da nossa conta de eletricidade, que eu não considero brilhante, e a outra através da substituição direta do Orçamento de Estado. E, portanto, preferiria e defenderia um modelo em que a RTP não tivesse publicidade de todo. E porquê que a RTP devia continuar a existir? Não vamos fulanizar na RTP, porque é que a BBC... Porque é uma coisa, as coisas não devem, eu não vou dizer só, as coisas existem porque já existiram, portanto, tipo tradição, mas porque há questões importantes de política de audiovisual, de língua no sentido da língua mãe,
e da necessidade de criação de conteúdos, quer de informação, quer de ficção, quer de entretenimento, que um canal público garante a médio e longo prazo. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou no privado e, portanto, não vou estar aqui a falar contra o privado, mas obviamente que as obrigações dos canais privados e as suas necessidades de sobrevivência no curto, médio e longo prazo são coadunáveis com as suas responsabilidades em sentido macro, mas às vezes há questões mais micro que são fundamentais, que devem ser asseguradas ou garantidas por um serviço público. Sim. E se nós, isto é mais complexo, isso não se discute em 2 minutos. E se nós olharmos, em toda a Europa, todos os países têm televisões públicas, há assim, acho que é o Luxemburgo que não tem, rádios públicos também. Quando foi a privatização, quase concessão da RTP, houve uma discussão, há uma rádio na Dinamarca, se não me engano, que é concessionada a privados. Eu não tenho nada contra concessões, acho que pode haver concessões a privados. Eu acho que hoje em dia é meio absurdo o tempo que se gasta a discutir esse tema, quando se vai ver o que é que ela custa, e eu sendo uma pessoa liberal, acho que as pessoas têm que ter, eu não sou nada nem contra negócios, coisas do Estado, nem contra coisas que sejam até nacionalizadas, se for o caso disso, ou que são concessionadas pelo Estado ou geridas pelo Estado, não é? Eu sou liberal e fui e sou radicalmente contra a privatização da REN. Acho que não cabe na cabeça de ninguém a rede elétrica nacional estar na mão de privados, ainda por cima de uma empresa estatal chinesa. E sempre fui e nunca deixarei de ser. E a EDP também. É diferente, porque a rede é a rede. A EDP, apesar de tudo, tem alguma concorrência, tem concorrência. A REN sempre fui contra, não consigo perceber. Aliás, nenhum país praticamente tem a rede elétrica E os bancos? privatizada. Não, os bancos é um sistema que eu acho que não tem que ser estatal. Também. Acho que pode haver há um banco estatal em Portugal, tem razão de ser, porque a partir do momento em que também a maior parte dos bancos passam a ser estrangeiros, e são quase todos os importantes espanhóis, e há um que não é, que é sobretudo o Millennium BCP, mas acho que uma caixa gerida como é hoje em dia, sobretudo gerida e supervisionada, como é hoje em dia em termos de concorrência, nós já não estamos, felizmente, eu sei. aprendemos isso com custos muito grandes, mas a vantagem é utilizar, isto não é muito do nosso, acho que não mas é utilizar a caixa para injetar. Acho que não é sinceramente uma questão. Acho que nós, se queremos liberalizar mais a economia, ou no sentido de que a nossa sociedade seja uma sociedade mais dinâmica, mais pujante, menos dependente do Estado, e que o Estado exista mais para as funções que deve existir, sinceramente isso não passa nem pela Caixa nem pela RTP. Acho que as pessoas estão completamente desfocadas do que devem... Passa mais por onde? Passa por questões quase até culturais e quase educativas. Acho que isso vem de muito de trás, vem muito até do salazarismo, na minha opinião. Também. As pessoas colocam isso sempre como uma questão muito de esquerda, e obviamente que é também, e o partido que está no governo tem muito essa visão, e agora com a pandemia essas coisas até ficaram mais claras, que acham que tudo tem que ser resolvido através do Estado. Eu não sou a favor disso, embora acho que o Estado tem um papel fundamental, sempre achei, mas acho que há coisas que vêm mais de trás, vêm do salazarismo. O salazarismo, toda a nossa economia era obviamente altamente condicionada pelo Estado, não é? Portanto, claro. A concorrência era condicionada, as autorizações industriais eram condicionadas, os campeões nacionais eram decididos por decreto e, portanto, há uma sombra do Estado na nossa economia que é demasiado longa, demasiado antiga, que obviamente depois também teve a ver com as nacionalizações e etc., e que são erradas, sobretudo, eu digo isto porque eu sempre trabalhei em empresas privadas, defendo muito o papel do Estado e sempre defendi, e defendo muito a escola pública e a saúde pública, e os transportes públicos, às vezes até ao trans, mas acho que eu não gosto muito de sociedades dependentes, e a nossa sociedade é um bocadinho dependente demais, Último assunto, o é pouco liberal nesse sentido. Como é que vocês lidam com esta coisa dos hackers porem uma data de... Como é que tu, quando estás na SIC ou quando estavas no Expresso... No Expresso, foi no Expresso, eu só lidei nisso, lidei no Expresso, agora claro. No Luanda Leaks também lidei, os leaks em Portugal foram quase todos através do Expresso, estes grandes foram do Expresso. Porque vocês fazem parte de uma coisa que investiga, como é que isso funciona tudo, como é que as coisas chegam, como é que são tratadas, como é que vocês decidem... Eu era diretor do Expresso quando entrámos no Wikileaks, quem sabe mais disso é o Miquel Pereira, um colega meu que foi quem teve em praticamente todos os leaks, o Miguel Prado também, claro. E agora um colega do meu da SIC, Luís Garriapa, que esteve no Luanda Leaks. Eles sabem como é que aquilo se faz e como é que se trabalha. Nós entramos no Wikileaks à portuguesa, não é? Porque não estávamos, não vinha num jornal português, e foi aquilo que conseguimos através de um jornal dinamarquês, o Politiken,
que estavam naquilo e que nós conhecíamos, tínhamos tido uns trabalhos gráficos com eles e percebemos que eles tinham tudo e percebemos que eles não iam ligar nada à parte portuguesa, estavam-se literalmente nas tintas. E perguntámos na altura se podíamos falar, mandar um jornalista e tal, com confiança e tal, e eles perguntaram lá os tipos de Wikileaks que eles têm. Portanto, nós mandámos o Miquel Pereira, foi, não sei se 15 dias para a Dinamarca, foi mesmo à tua, que entrámos aqui. Como o trabalho correu bem, eles confiaram a partir daí, e por mérito do Miquel, metemos o pé lá dentro. Repara, os dilemas são os mesmos do que quando eu, às vezes, ou muitos colegas meus, chegávamos à redação e tínhamos um envelope em cima da mesa. Alguém que tinha mandado um envelope com fotografias de uma coisa qualquer, faturas do cartão de crédito, um gestor qualquer. Isso acontece ainda? Acontecia muito. Agora as coisas são mais mais digitais. primeiro, não é? Mas aconteciam mails, mas aconteciam um dossiê, um envelopezinho. Agora, qual é a questão? E é que se levanta dois problemas. Um é que aparece-te uma pen com terabytes, não é? Ou é chamado por uns tipos que já têm tudo e que já estão a trabalhar em rede para entrares. Portanto, o que mudou foi a escala, uma escala brutal, em vez de analisares 20 papéis ou um dossiê, analisas terabytes de informação, mas o princípio é o mesmo. Levanta sempre a mesma questão, que é se aquilo é legítimo ou não, e normalmente não é legítimo do ponto de vista da origem. Agora, isso não é uma coisa que deve preocupar os jornalistas. Pronto, isso é uma das perguntas. Não, mas é a mesma no fundo, se alguém me aparecesse, se me apareceu casos com o cartão de crédito de um político ou de um gestor de uma empresa pública, aquilo obviamente não foi obtido legalmente, aquilo foi alguém que trabalha com ele, ou secretário, um amigo, ou não sei o quê, ou alguém do banco mandou. Pronto. Não é legal a obtenção, mas atenção, nós não temos nenhum perigo nem crime de receptação na comunicação social. Eu, se receber uma coisa roubada, eu tenho que ver se aquilo tem legitimidade, se está correto, se é fiável, e se pode ser trabalhado jornalisticamente ou não. E depois aí sim retirar coisas que nós achamos que não interessam para nada, que são íntimas, que são jocosas, que são da vida pessoal, que não têm interesse público. E essa discussão existiu muito no Rui Pinto. Que o Rui Pinto, a certa altura, resolveu, já não sei em que fase do processo, em vez de trabalhar com o Futebol Leaks, fazer as coisas diretamente. E houve muita coisa que foi largada, não sei se por eles, por outros, não me interessa, num blog que era o Mercado Benfica. E era uma grande diferença em relação ao Futebol Leaks. Enquanto o Futebol Leaks teve vários jornalistas de vários países a trabalhar aquilo e perceber o que era, e a falar com os visados, a dar tempo aos visados para responderem. As regras dos leaks internacionais são brutais, tens que ligar às pessoas com vários dias de antecedência, ou mandar mails, às vezes em 2 línguas, e isso parece que são pequenas coisas formais, não é ligar às 5 da tarde e dizer, olha Miguel, tenho aqui um e-mail seu, vou publicar agora às 6 da tarde, diga lá o que é que tem a dizer. Não é a mesma coisa do que te mandarem com 3 dias de antecedência. Mas eram vocês que faziam isso? Sim. Vocês tinham... E onde é que quando estão foi esses, o Wikileaks, nós tivemos que ir, na altura era a Luísa Meireles, que parte mais, que havia coisas militares e coisas ligadas à Embaixada dos Estados Unidos, que era quem estava a trabalhar com o Miquel Pereira, e eu e a Luísa Meireles lembro que fomos ao Ministério da Defesa, lembro que fomos à Fundação Luso-Americana, ou ex-presidente da Fundação Luso-Americana, lembro que falámos com a Embaixada Americana para dizer, olha, nós temos. E porquê? Porque as regras diziam que os visados... As regras de quê? Do próprio Wikileaks. O Wikileaks tem tinha um protocolo que levou, não, que foi as regras criadas pelo New York Times que levou ao rompimento de relações com o Assange, que o Assange não concordava com estas regras. Pronto. Só que então quem escreveu as regras foi o New York Times e o Guardian. E que depois todos seguiram. E o Assange foi contra essas regras. Porquê? Por isso é que o Assange se transformou um bocadinho num freerider, por isso é que depois contribuiu para a divulgação de mails de Hillary Clinton, etc. Transformou-se num freerider. Porque os jornais tomaram uma decisão que é, não, isto tem que ter regras. E uma das regras do Wikileaks, muito impressionante, para além da questão do tempo, era o visado, se tivesse algum argumento de força maior que mostrasse porque é que aquilo não podia ser publicado, questões de segurança nacional, podia pôr em perigo de vida de alguém, porque eram muitas coisas militares, etc., nós devíamos respeitar. E nós levámos ao Ministério da Defesa, não havia nada, era quase tudo a gozar com os generais portugueses e pouco mais. Da FLAD não havia nada, da Fundação Luso-Americana, mas a Embaixada Americana, por exemplo, pediu-nos para nós não publicarmos um telegrama qualquer, que nós olhámos e nós nem percebemos porquê. Percebemos depois que tínhamos que o tirar, porque aquilo expunha claramente um ex-agente secreto, ou um agente secreto num dos países do Golfo. Estava ainda infiltrada. Aquilo divulgado por nós numa lista, como quem dispara... era morto no dia seguinte. Pronto. E é esse tipo de coisas que há uma grande diferença entre pôr tudo cá fora. No caso do Rui Pinto, que é uma personagem que eu acho fabulosa, e que tem coisas absolutamente extraordinárias, por exemplo, nesse caso do Mercado Benfica, não me esqueço que foram divulgados mails íntimos de gestores e de pessoas ligadas aos clubes,
isso não se faz, não se pode fazer. Portanto, isso tem que passar por alguém que corta isto não pode ir, isto não vai. Mesmo quando o Porto Canal usava com o Benfica, pronto, e toda a gente se riu com o Bruxo Nhaga, não é? E com os erros de português. Ok, os erros de português de Luís Filipe Vieira. Ok, aquilo se tivesse sido tudo feito por jornalistas, essa parte não tinha sido publicada. É pouco, pode parecer, mas não é. Não é. E essas são as principais regras dos leaks. Não há nenhuma dúvida que um jornalista que hoje tenha 20 anos vai trabalhar com muito mais leaks ao longo da vida. Vai ter terabytes e gigabytes de informação para filtrar. Vai ter que trabalhar com ferramentas informáticas e estatísticas altamente complexas. Mas vai ter que trabalhar sempre com as regras de sempre, que é saber expurgar coisas, contactar os visados, dar tempo aos visados para responder e dar-lhes a oportunidade, no limite, de não publicar alguma coisa que, por alguma razão, que até me pode estar a escapar, não é publicável. Ok, em termos do poder judicial, porque isto também está tudo muito ligado, como é evidente, como é que vocês, jornais, se relacionam com o poder judicial? Às vezes sentem-se instrumentalizados por eles. Eu relaciono em Portugal, pouco. Agora em Portugal. Eu relaciono muito pouco. Tenho colegas meus que se relacionam e que trabalham na área da justiça, não é o meu caso, nunca foi a minha área, portanto eu relaciono pouco. Às vezes, sinceramente há de tudo. Acho que às vezes podemos ser usados numa ou noutra situação. Acho que às vezes são usados para fazer o processo avançar. Sim, ou para o processo não ser arquivado. Já houve um caso no Expresso em que nós temos a noção absoluta que uma coisa que publicámos, passado uns tempos percebemos que aquilo só aconteceu para que o processo não fosse encerrado, porque depois percebemos que o processo não era assim tão sólido, e é o facto, a partir do momento em que estava na primeira página do Expresso, obviamente depois ninguém tem coragem do arquivar 15 dias depois, porque é complicado, porque era uma coisa que metia dirigentes, políticos, etc. Mas na maior parte dos casos, o próprio Ministério Público que manipula os jornais? Não, eu quando digo... Quem é que achas, por exemplo, nesse caso, tu estás a dizer concreto, quem é que achas que está para nesse caso não vou dizer quem foi, nem sequer quem foi, de onde é que foi. Há muitos interesses em jogo. O que é normal, portanto, há advogados, há magistrados do Ministério Público, há juízes, há todo o tipo de pessoas ligadas, há jornalistas, há todo tipo ligado a temas que porque a Qual é o informação problema pode disso? É vir. que estes temas são de muita importância para a opinião pública. Atenção, é muito importante nós tenhamos uma justiça forte, uma justiça que não tenha medos de atuar e uma imprensa que acompanhe esses casos. Estas coisas são todas... E que haja justiça, como é óbvio. O problema é que depois em Portugal os processos demoram muito tempo, por razões também são importantes de garantia, mas demoram muito tempo. Ao demorarem muito tempo, isto permite muito julgo ao longo do tempo. As pessoas muitas vezes são fritas em lembrando durante 2 anos, o que não devia poder acontecer, 2 ou 3 ou 4, não devia acontecer. Ao mesmo tempo, nessas coisas em que o processo vai e vem, há várias jogadas de bastidores. O que é importante é que os jornalistas tenham alguma distância, ou bastante distância, vão divulgando aquilo que acham que é importante e de força maior, não caiam nos jogos de secretaria, e mantenham sempre distância em relação ao caso e frieza em relação ao caso. Em termos práticos, como é que vocês fazem isso? É por confiança nas fontes, já sabem que... Há muitas coisas que nós achamos que não devemos publicar, há coisas em que achamos que aquilo não é nada, há outras coisas em que achamos que é, varia, todas as semanas passamos por situações em que achamos que isto não é nada, algumas outras são publicadas por órgãos de comunicação social concorrentes, outros não, depende muito do caso. Olha, Ricardo, muito obrigado. Desejo-te maior sorte, seja para continuares no jornalismo, seja como mestre cervejeiro. Gostei muito e obrigado por teres aceito mais uma vez.